Estamos ao vivo, muito bem, muito obrigado vocês que estão chegando aí pela sua audiência. Hoje é 7 de setembro de 2020, né? Estamos comemorando a independência frajuta, de uma descoberta frajuta, da proclamação da República frajuta, tudo frajuta na história desse país, hein? Que coisa, hein? Mas vamos falar de coisa boa. Hoje nós temos uma grande convidada aqui no nosso quadro Mestres da Periferia, que vai nos abrilhantar um pouco com a sua história, certo? E, já começando com o pé na porta, nós vamos ver um vídeo aqui de apresentação dos projetos que a nossa convidada desenvolve no seu local de trabalho lá, tá? Então vamos ver aí, na sequência a gente já volta batendo um papo, tá? Eu espero que o áudio esteja legal para todo mundo. Tem 3 pessoas aí, dá um nome, dá uma boa noite aí no chat para eu saber quem que tá chegando, por favor, para a gente já desenvolver nosso papo, tá? Então, eu vou soltar o vídeo aqui e vamos lá. Os haitianos, eles vieram para o Brasil, são migrantes, muita gente confunde com refugiados, eles não são refugiados, eles são migrantes. Estão aqui por uma empatia com o Brasil, na maioria das vezes, e eles têm uma demanda da linguagem para emprego. A língua, ela é um facilitador, mas ela é um dificultador à medida que você não a domina. Então, eles precisam de coisas práticas para poder se comunicar no dia a dia, pegar o ônibus, ir no supermercado. A primeira coisa que surgiu nessa readequação curricular é eles precisam estar em contato com os brasileiros. Eles ficavam muito fechados em grupos de haitianos. Mas como você tem a barreira linguística? Vamos fazer uma festa, né? Esse pode ser o ponto de partida dessa integração que a gente tanto deseja. Porque nada é melhor do que comida e festa para aproximar as pessoas. Foram 2 festas esse ano. Uma festa da cultura haitiana, um jantar dançante, como eles chamaram, e a segunda festa da cultura brasileira, onde os alunos puderam assistir danças de maracatu, ciranda, participaram da ciranda. Então, quando a gente produziu a festa haitiana, eles proporcionaram para a gente todo o conhecimento da história do Haiti, das danças, aquela parte histórica. A festa foi linda, a festa foi incrível, a festa foi um momento inacreditável que seja. Os brasileiros, nós todos, né, brasileiros, tanto professores, quanto alunos, quanto funcionários, quanto pessoas da comunidade, deslumbrados pelo que era aquele movimento da festa, né, a musicalidade, os aromas, né? No ano 2010, tinha um terremoto lá, quebrar quase tudo. E tem bastante gente que tem conhecimento e não tem muitos trabalhos. Por isso, muitos de nós saímos para buscar uma vida melhor. Todo mundo fala um pouco complicado, porque português é mais difícil. Mas nós, como nós estamos aqui, precisamos para falar, nós precisamos para conversar, porque nós já estamos no Brasil, não tem jeito, tem que aprender, né? Mas português é muito difícil. Escola dá oportunidade para nós, nessa escola do Perus. Nós começamos a aprender um pouco agora. Nós, alunos haitianos, é muito feliz por causa da escola daqui, que aceita nós haitianos, para ensinar português. Porque quando eu cheguei aqui, em 2015, não achava nenhuma escola. Eu muito para São Paulo. Eu nem queria trocar São Paulo por nenhuma cidade. Foi a quebra de fronteiras, né? A gente receber os estrangeiros, a gente entender que eles são parte do nosso país, que eles têm que ser acolhidos, que eles têm os mesmos direitos que os nossos estudantes brasileiros e que a gente tem muito a aprender com o outro. A presença dos haitianos aqui
Acho que transformou, inclusive, a percepção dos alunos brasileiros sobre essa questão migratória, os que vêm de fora do nosso país, e até mesmo essa questão dessa migração interna que a gente tem no país, né? É entender que imigrar é um direito humano e que, de uma forma ou outra, nós somos todos imigrantes. É entender que a gente tem mais coisa que nos une do que nos distancia. Que a língua é apenas um detalhe. Ela é só um detalhe. Moradores do bairro de Perus, na Zona Norte. Opa! Boa noite! E vamos lá, vamos receber logo. Boa noite, Cristiane! Tudo bem? Parabéns! Boa noite. Toda vez que eu vejo seu vídeo, eu tenho vontade de chorar de emoção, aquela emoção positiva. E aí, como é que você está? Bem, e você? É um prazer estar aqui, Márcio. Já foi meu colega de trabalho, já foi professor da minha filha. É um prazerzão estar aqui. Estou bem. É nosso. Vamos ver quem que está aqui, ó. Ana Lu aí, ó. Já está na Minha área. filhota. É. Aí tem aqui a Daniele Vieira. Grande parceira lá do CIEJA. A Raquel. Grande amiga. E a Úrsula. Ah, minha prima. Já esteve aqui, né? Já. E aqui a Aí da Úrsula, se ela não viesse, batia nela. também está aí. A Lene, que foi aluna do Cândido Portinari, tá? Sempre nos nossos vídeos está aí com a gente. Um abraço. Obrigado pela audiência aí, hein? Muitíssimo obrigada. Vamos lá, então. Então, vamos começar, né, falando dessa pandemia doida aí, né? Como é que você tem se organizado, né? No vídeo ficou claro que você trabalha no CIEJA, você é professor de português, então tem todo um trabalho desenvolvido ali com os haitianos, né, que gradativamente foram chegando e foram aumentando o número de alunos haitianos, aí a escola teve que repensar toda a sua dinâmica por conta disso, né? E aí, como é que está sendo esse período EAD para você? Como é que acontece? Que eu vejo que, assim, já era para a gente ter feito essa live aqui faz tempo, né? E você está sempre atarefada aí nos EAD da vida também, né? É uma loucura, né? Essa organização. Então, eu trabalho numa EJA e, como toda EJA, é difícil, né? A questão da autonomia nas questões tecnológicas, mas muito para além disso, o acesso, né? A gente sabe que a internet não chega para todo mundo de maneira igual. E na EJA também é assim, né? Assim como não chega para mim, eu moro em Franco da Rocha e a minha internet nem sempre é boa. E, enfim, com os estudantes não é diferente. Fora a questão da autonomia de usar os instrumentos tecnológicos, as plataformas. Para a gente que é professor, que não tem uma prática de acesso a essas plataformas, é sempre uma novidade, né? Sempre para o aluno que também não tem, é igual. Nesse momento de pandemia, a gente tem se concentrado muito na segurança alimentar dos alunos, porque muitos passaram pelo desemprego, né? Difícil se sustentar em alguns empregos. Então, a gente se concentrou muito na questão da segurança alimentar, então, a arrecadação de cestas básicas, doação financeira para a gente converter isso com cestas básicas, apoio emocional, e muito pelo WhatsApp, né? A grande maioria não consegue acessar aquela plataforma, pelos motivos que eu já disse, né? Acesso e conhecimento, porque às vezes tem o acesso e não tem o conhecimento, e muitas vezes não tem os dois. O WhatsApp ainda é um meio bem mais democrático nesse sentido, mas a gente também passa pelaquela questão, às vezes um celular é o celular da família, Isso. Não é o celular da pessoa, e muitas vezes só tem internet à noite, então a gente acaba trabalhando
24 horas, né? É o horário que o aluno pode acessar, e aí vem com uma questão de me ajuda, né? E a gente está sempre se mantendo disponível. E, às vezes, uma palavra de apoio, né? Uma palavra de amizade, uma palavra de... Está todo mundo nessa angústia, nessa aflição. Alguns passaram por perdas mesmo, né? De parentes queridos. Não é fácil, a gente vai um apoiando o outro, né? Sim. E uma coisa que eu observo, assim, eu conversei com a Guinevere, né, agora com você, que são professores do CIEJA, Perus, vocês têm muito essa... Não que a nossa escola não tenha, né, mas assim, em vocês parece que fica mais evidente até essa questão dessa solidariedade mesmo em relação ao aluno, né? De manter esse diálogo, essa aproximação e tal. É extremamente importante isso, né, nesse momento. É verdade, mas é também muito proporcionado pela disposição do CIEJA, no sentido de que o aluno do CIEJA, ele não é aluno daquele período, ele é aluno da escola como um todo. E, para quem não conhece, um CIEJA funciona em 6 períodos diferentes para atender o trabalhador estudante, e não o estudante trabalhador. Então, é uma outra lógica de atendimento, né? Primeiro sempre vem o trabalho e a subsistência. Então, às vezes, ele muda de trabalho, ou muda de horário no trabalho, ele tem garantido sempre um horário acessível a ele, né? Que começa das 7h30 da manhã, vai até às 10h15 da noite. E ele pode transitar nesses 6 horários de acordo com a necessidade. De modo que, também em relação às faltas, ele pode repor aulas. Então, às vezes, ele vem mais de um período, o que faz com que o aluno passe muito tempo, às vezes, na escola. E esse vínculo, pela convivência e pelo tempo que ele passa na escola, acaba sendo bem maior do que nas escolas regulares. Isso facilita muito o diálogo, porque o vínculo é metade do caminho, né? O afeto, aquilo que te afeta, e não afeta só o aluno, acaba afetando a nós, professores, também. Certo. Ó, o Felipe aqui, eu não sabia que o Felipe te conhecia. O Felipe, Um querido, lá do vereador. que menino bom esse, hein? Ele está trabalhando com esse menino é bom, hein? Ele é um querido. Olha, nunca esqueci do Felipe na minha vida. É um professor realmente inspirador de educação física. Ele está aqui. Um menino jovem, mas muito, muito legal. Assim. Nossa, o que eu aprendi com o Felipe. Gente boa, gente boníssima. E assim, ele fez uma live aqui, tem aí também no Mestre da Periferia, tem do Felipe, acho que 3º ou 4º, tem no comecinho. Vou assistir. Quem quiser ver o vídeo inteiro da Cris, lá do CIEJA, relacionado ao... como que é o nome do vídeo? O Haiti é aqui, é isso, Cris? Isso, o Haiti é aqui em Perus. Isso, tá na descrição aqui do vídeo, tá? Só dar uma roladinha para baixo lá, tá lá o vídeo inteiro. Aqui, ó, o Felipe falando de novo aqui, ó. Saudades, eu que aprendo. Eu acho que eu quero aprender a fazer diário, ou que aprendeu a fazer diário com a... É que eu, quando entrei no vereador, eu não sabia fazer diário. Tá. É que eu fui por 10 anos bancária, né? Sim, a gente vai chegar lá, a gente vai contar essa história aí. Mas é curioso, né? Quem fez Cefam teve aula, né, para isso, né? Quem foi para a faculdade direto lá, para graduação, pulou essa parte. Aí a gente cai na escola. Aí quando você cai de substituto, né? Ou pega aula de alguém, já está preenchido, você só vai continuando ali, né? Mas é importante. Coordenador... Eu fiz magistério, mas não foi em São Paulo. Então. Tá vendo? Então, fala pra gente um pouquinho do vídeo aí do Haiti aqui em Perus. Como é que foi a ideia? Ele está relacionado ao Tomiotaki, né? O instituto, né? O Instituto Tomiotaki. Na verdade, ele é muito mais que um projeto, né? Ele é uma constatação da chegada de imigrantes dentro do espaço escolar. Os haitianos eles já estavam naquele território, o CIE já foi inaugurado em 2016,
Nós chegamos depois que eles estavam lá, e eles começaram a chegar nas aulas. E a gente começou a entender que a demanda era aprender a língua portuguesa para ser e estar no Brasil, né? Precisavam de português para as coisas mais elementares. E aí a gente acolheu, desde a secretaria até as funcionárias da limpeza e todo o corpo docente, né? Então, é um trabalho coletivo, de equipe, de pessoas que estavam lá para recebê-los, mas que naquele momento era uma demanda de língua portuguesa. Então, eu os acolhi, mas muito proporcionado pela gestão da escola, que sempre foi democrática, acolhedora, humanizada, e gestão é 50% do caminho, né? Então, a gestão né, proporcionou esse momento. E aí surgiu uma inquietação, que era uma inquietação de observação minha, assim, de ver que eles estavam assim, muito em grupos de haitianos. Não que isso fosse um problema, porque é natural, né, que eles busquem seus pares, mas a gente tinha medo que aquilo virasse duas escolas dentro de uma. E a gente sabe também que o racismo no Brasil ele é estrutural e que são homens e mulheres negros, né? Que o racismo ele atravessa a todos. Então, a nossa diretora disse, né? Olha, vamos fazer uma festa, porque o primeiro passo para aproximar as pessoas é comida e festa. Então, a gente fez a festa haitiana, um trabalho coletivo, né, onde todos participaram, desde os alunos que formaram comissões, né, organizadas por mim, mas idealizada por eles, montaram comissão de cozinha, comissão de dança, enfim, e todos os professores engajados, né, nessa festa, que acabou sendo uma festa de apresentação. Quem são eles? Que língua falam? Né? A gente ouve pouco sobre o Haiti. Então, a gente sabia que era um país do Caribe, mas onde é que é o Caribe? Fica em que lugar? Fica na África, né? São homens e mulheres negros que ficam lá. E aí, foi essa questão mesmo, olha, fica na América Central. Como? Desculpa. O Haiti e a Jamaica, normalmente, no senso comum, ficam na África. Isso, exatamente. Então, foi essa descoberta, né? Teve toda uma trajetória até o dia da festa. As aulas regulares lá no CIEJA são de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira são oficinas abertas à comunidade. Isso não só no CIEJA Perus, mas em todo e qualquer CIEJA. E aí eles proporcionaram, junto até com a professora Guinevere, que esteve aqui, professora de arte, oficinas de compá, que é uma dança popular no Haiti, e nos ensinaram a dançar, enfim. A gente foi aprendendo quem eram eles, né? Aprendendo um pouco sobre a história do Haiti, sobre as línguas, e aí teve o dia da festa, que foi no mês de julho de 2017. E foi uma festa incrível, assim, uma festa grandiosa, de 500 a 600 pessoas, porque os alunos puderam levar seus parentes, seus vizinhos. Foi realmente um momento de apresentação, né, de quem éramos nós brasileiros e também de quem eram eles haitianos. Então foi bem legal, assim, no sentido de vamos quebrar a barreira, porque a língua, ela realmente é um detalhe. Quando a gente quer se comunicar, né, a gente tem muitas diferenças com o povo haitiano, mas as semelhanças também são muito grandes, né? Verdade. E desde então, a gente sempre pensa em tempos e espaços de readequação curricular, mas não só em relação aos haitianos, em relação aos brasileiros também, que muitos são de origem norte e nordestina e nortista, né? Por isso que muitas vezes eu prefiro usar a palavra migrante,
porque aí dá conta dos dois tipos de migração. Sim. E temos também uma quantidade bem grande de pessoas com deficiência no CIEJA, né? Então, é uma diversidade, uma pluralidade humana muito grande. Verdade. E eu acho que foi a Guinevere que falou aqui que são 800 alunos haitianos em todos os Sim, períodos? haitianos, sim, que circulam nesses 6 períodos. Ao todo, nós temos um pouco mais de 1.500 alunos. Desses 1.500, cerca de 50 têm algum tipo de deficiência e 800 são haitianos. Portanto, é uma escola majoritariamente migrante. Sim. Imigrante de fora do país. Curioso isso, né? Já tivemos migrantes de Burkina Faso, já tivemos migrantes bolivianos, agora temos um só, por enquanto. Nós já tivemos 3. E tivemos 2 angolanos e agora temos 1. E aquela coisa, né, eu não sei se você falou agora, mas a Guinevere falou, que eu acho que você falou no vídeo isso, que muitos chegavam na escola pensando que era uma escola de idiomas, né? Que era só para aprender a falar português, não tinha essa ideia que era EJA. Muitos têm uma formação de nível superior, não tem? Os perfis são bem variados, né? Sim, a gente fala os haitianos para facilitar a gente se referir a eles. A Marcela, a grande Marcela. Marcela começou comigo lá no CIEJA e ela é a professora da sala de recursos para pessoas com deficiência. Então, a gente fala os haitianos, mas para a gente poder saber de quem a gente está falando, mas eles são heterogêneos entre eles, assim como nós, né? Quando a gente fala de um povo, nunca é homogêneo. Mas temos de tudo, temos desde pessoas sem o fundamental no Haiti, até pessoas já com nível superior. Temos, aí vai fundamental incompleto, aquilo que equivale ao ensino médio incompleto, porque também a escolarização no Haiti é bem diferente da nossa, né? Mas aí o equivalente, então temos de tudo. Temos agora estão chegando pessoas que às vezes não são nem escolarizadas no próprio Haiti, e é muito comum eles confundirem com uma escola de língua. Até porque a configuração de um CIEJA é bem diferente de uma escola regular, né? Aulas de 2h15, e a configuração mesmo do CIEJA é diferente. Então, essa confusão existe e existe até hoje, né? Até porque também o ensino no Haiti ele é privatizado, né? Quase não tem escola pública. Então, para eles é um grande susto, mas esse material é para mim, né? É para mim mesmo, tem que pagar alguma coisa. Agora não mais o espanto, mas no início eles se espantavam muito, né? E acham que o Haiti também tinha que ter escola pública, né? A gente só dá o devido valor quando a gente perde, mas a gente não há de perder a nossa aqui no Brasil, não, porque a gente vai lutar até o fim. Mas não só a educação no Haiti é privada, como a saúde, enfim, essas coisas necessárias lá são privatizadas, né? Então... que chegou aqui dando um alô aí, ó. Suerda, que linda. Suerda. Eu fiquei até com meu nome falar errado. Esperei você falar. Suerda. Ela é lindíssima, uma parceira também da gente. O CIEJA, ele é muito feliz, tem grandes parceiros, né? Aquela comunidade de Perus, os herdeiros dos queixadas, né? É um povo muito combativo, um território periférico de muitas lutas, né? De muita atividade cultural, enfim, né? A gente está cercado de grandes pessoas. Certo. Antes da gente mudar de assunto, eu queria... Pessoal, tem acho que 12 ou 13 pessoas assistindo e eu estou vendo que só tem
5 likes, 5 joinhas. Gente, dedinho, vamos usar o dedinho, ó, dá um like lá. Aperta o joinha lá, vai lá e aperta nele, tá? Por favor. E se inscreva no canal, quem tá chegando agora aí. O Filipinho não, o Filipinho acho que já tá inscrito. Filipinho Holanda, é parente do Chico. Chico Buarque. Nunca mais esqueci as tranças azuis do Felipe. Ele foi de kilt, aquela saia escocesa aqui num dia aqui na escola. Esse menino... É verdade, eu já vi essa saia maravilhosa dele. Mas vamos falar então da sua infância? Vamos voltar um pouco do Direto no Túnel do Tempo? A gente falou um pouco da atualidade aqui. Vamos ver a crise em construção, parafraseando já a música do Chico. Vamos lá. Fala pra gente onde você nasceu, como é que foi essa sua chegada à escola. Eu nasci em Marechal Hermes, que é um subúrbio bem tradicional do Rio de Janeiro, mas eu não me lembro de ter morado em Marechal Hermes. Meu pai é carioca, a família do meu pai inteira é carioca, minha mãe é mineira, da divisa de São Paulo com Minas. Ela nasceu numa cidade chamada Toledo, que faz divisa com o interior de São Paulo. Eu vim para cá um pouco mais de 1 ano de idade, para São Paulo, e morei em São Paulo até os meus 13 anos de idade. Eu morei em Francisco Morato até os 13 anos. Depois eu me mudei para Caieiras e depois para Franco da Rocha. Depois eu voltei para o Rio. Tá, mas e aí, eu quero entender assim, essa parte da sua primeira infância e a sua ida para a escola. Como que era a escola? Tem aquela questão que você ajudava a sua mãe aqui também. Isso aí é antes de ingressar ainda, né? Fala pra gente. Então, nós nos mudamos para Francisco Morato e a minha mãe, eu sou filha adotiva, né? Minha mãe é uma grande mulher, me adotou ainda pequena, e minha mãe era funcionária pública, ela era servente do Dr. Morato, que naquela época era uma escola estadual. E minha mãe trabalhou 23 anos nessa escola. Minha mãe era uma figura muito conhecida em Francisco Morato por esse tempo que ela passou na escola. Ela passou por gerações, né? Os alunos, depois os filhos dos alunos, os netos dos alunos, enfim. E babá de filho da classe trabalhadora, muitas vezes é o trabalho, né? Então, quando não tinha ninguém para cuidar de mim, a minha mãe me levava para a escola. E lá eu ajudava ela nos afazeres. Eu ajudava ela a varrer sala de aula, limpar aparador de giz. Muitas vezes ficava na biblioteca lendo. Valéria, oi Valéria. Ficava lendo na biblioteca. E eu tinha 5 anos de idade. Um dia a professora Maria José disse: por que você não deixa ela aqui na minha sala de aula? Ela é muito pequena ainda. E a minha mãe começou a deixar, e aí eu comecei a acompanhar a aula, e quando chegou um pouco mais da metade do ano, a professora conversou com a diretora e com a minha mãe, falou: olha, ela acompanha, ela já está alfabetizada, será que não é possível fazer a matrícula dela? Porque ela já está acompanhando todos, né? Apesar de ter só 5 anos. E aí me matricularam. Acho que naquela época era possível, não tinha tanta impasse burocrático. Eu sei que minha mãe acabou me matriculando e eu comecei a estudar, então, no Dr. Morato. Com 5 anos de idade, eu terminei a primeira série. Na raça. Na raça. Começou como babá, terminei, quando eu vi 6 anos, eu estava na 2ª série já. 7 anos de idade eu era veterana, estava na 3ª. É verdade. Mas aí vocês mudaram para o Rio de Janeiro? Foram para outra cidade, outro estado, né? Eu me mudei para o Rio de Janeiro aos 15 anos. Na verdade, quando eu tinha 13 anos, a minha mãe se mudou para o Rio de Janeiro. Mas eu era jovem, tinha amizade de uma vida inteira em Morato, e tinha arrumado um namorado, e não queria ir embora, queria ficar. E a minha mãe, super rígida, né, falou: olha, não, só fica casada, o que é isso? Que palhaçada é essa?
Não, filho meu vai comigo. Mas o meu irmão mais velho, que morava na época em Caieiras, eu pedi para ele, falei, deixa, vai, por favor. E aí a minha mãe concordou de eu morar com meu irmão mais velho, que era, por acaso, mais bravo que minha mãe, né? E aí ela só deixou também por causa disso, porque ele era marcação, né, cerrada. E aí eu fui morar em Caieiras. Então, aos 14 eu morava em Caieiras, depois ele se mudou para Franco da Rocha, e aos 15 eu morei em Franco da Rocha, e depois eu já sentia bastante falta da minha mãe, do meu pai, e voltei, e fui morar no Rio de Janeiro, então, com os meus pais. Eles moravam numa cidade chamada Itaguaí. Essa cidade é bem grande, mas a gente morou nessa cidade, mas depois a gente se mudou para o distrito dela, que é um distrito chamado Coroa Grande, que é um lugar bem pequeno, assim, um vilarejo, e é uma cidade, assim, que tem muitos aposentados, é uma cidade de veraneio, né, que tem praia, um lugar bem pequeno mesmo, com carinha de interior. E aí lá você chegou a... Você estudou lá também? Como é que foi quando você chega lá? Estudei. Então, quando eu cheguei lá, eu já estava... tinha feito o primeiro ano de ensino médio no Celestino. Eu morava em Franco, mas estudei no Celestino. Metade do ano eu estudei no Celestina, depois eu pedi transferência para o Befama. Cheguei a estudar um tempo no Befama. Do Befama, eu pedi transferência para o Rio. Certo. E eu já tinha terminado o primeiro ano do ensino médio, mas lá no Rio era diferente naquela época. A gente tinha o curso normal e o curso científico. E o normal lá no Rio de Janeiro não era magistério, assim, assim, era normalista, era vestir aquele uniforme, sainha plissada, broche na lapela, meia 3/4, super rígido, assim, sabe? E eram 4 anos, de modo que eles não aproveitaram o meu primeiro ano do ensino médio e eu tive que fazer 4 anos de magistério. Então, eu fiz 4 anos de magistério lá no Rio de Janeiro. O que adiantou aqui em São Paulo desacelerou lá no Rio de Janeiro. E ainda estava fiquei ainda 1 ano adiantada, mas já não estava 2 anos adiantada. É verdade. Sim. E como é que foi essa... Quando você entra para fazer esse magistério, você não pensava em ser professora? Você entrou porque... Na verdade, eu queria ser muitas coisas. Você não acredita, mas a primeira coisa mesmo que eu queria ser era freira. Eu digo isso, as pessoas dão até risada, né? Porque olha para minha cara, né? Mas eu queria muito ser freira, porque eu sempre gostei de trabalho de assistência social. Eu gosto muito das religiões. Hoje eu entendo que o que eu gosto de religião tem uma coisa mais a história da religião, mais voltada à sociologia. Mas eu achava que eu queria ser freira. Mas sempre ouvi a minha mãe dizendo, olha, você está vindo aqui comigo na escola, mas você vai voltar, e não vai ser para varrer, limpar, vai ser como professora. Então, minha mãe sempre teve um orgulho, e sempre achou lindo ser professora, de modo que eu acabei achando que gostava também, e de fato gostava, né? A Úrsula fala, conta para o Márcio que você não queria ser professora. Então, na verdade, eu não queria ser professora, assim, sabe? Você queria ser freira. Eu queria ser freira, mas acabei acreditando que eu queria ser professora, porque era um orgulho tão grande para minha mãe, então eu queria ser professora. Mas aí depois aconteceu um episódio comigo, no curso do magistério, que eu desgostei da profissão e fiquei 16 anos, quase 17 anos, sem querer voltar para uma sala de aula. Eu, no último ano do magistério, lá no Rio de Janeiro, eu passei por um episódio muito violento simbolicamente, né? Eu era estagiária, junto com uma amiga, e eu era estagiária junto com uma amiga. Essa minha amiga, ela era
com a fisionomia muito parecida com a minha, e era uma escola particular, a única escola particular que eu estudei na vida, e a professora da quarta série, naquela época era a quarta série, ela tinha sofrido um acidente. Então a diretora falou, olha, vocês estão no último ano de estágio, já conhece a turma, vocês podem ficar um pouco com a turma uns dias, até eu achar uma pessoa que vá substituir, então, a professora. E a gente adorou, né? Falou, era tudo que a gente queria, o último ano. E no segundo ou terceiro dia que a gente estava substituindo, a mãe da menina entra, a mãe de uma das estudantes entra na sala de aula, bate, ela não nos cumprimenta, ela entra enfurecida, bate na carteira e diz para a menina, guarda o material, vamos embora. E eu, né, falei, aconteceu alguma coisa, senhora? Ela falou, não é com você que eu vou falar. Eu vou sair daqui, vou direto conversar com a diretora, porque essa escola já foi melhor. Eu não pago caro essa escola para uma pessoa como você dar aula para minha filha. Olha para você, para vocês, duas, né? Vocês deviam estar limpando casa de família. Você não presta nem para ser preta, porque você é encardida. Bom, depois do encardida, eu fiquei surda, a minha amiga começou a chorar, e ela falou outras coisas e eu não me lembro. Eu só me lembro a parte, você não presta para ser professora, você não deveria estar aqui, você devia estar cuidando de casa de família. Eu entrei em choque, assim, eu demorei um mês para contar isso para minha mãe, para meu pai, porque eu tinha uma vergonha imensa. E naquela época, década de 80, né, não se falava de racismo. E a gente tinha vergonha, a gente achava que é aquele negócio, né? A gente sempre pega a violência que a gente sofre como se a gente tivesse participação. Hoje eu sei que a mulher era desgovernada, né, ignorante, mas naquela época eu sabia disso, mas me sentia muito encabulada, de modo que foi um momento assim, muito difícil, que eu não quis mais ser professora. Então eu passei 16, quase 17 anos da minha vida que eu não queria ser professora de jeito nenhum, apesar de saber que esse era um lugar que me fazia muito feliz, porque eu era muito feliz dentro da sala de aula. Era o lugar que eu queria estar no mundo, era dentro da sala de aula. Nesse período, você estava estudando ainda, quando aconteceu isso? No último ano do magistério. Ah, sim. E aí eu queria que você contasse a parte da formatura agora, que foi pouco depois disso. E aí a escola inteira acabou sabendo, né, desse episódio. Enfim, aí eu acabei tendo alguns embates com essa diretora, né, porque o Marcão, lindo. Marcão que já está convidado para fazer a periferia aqui, hein? Não fuja! Não fuja! Então, e aí a escola inteira ficou sabendo, eu tive uma amiga muito querida mesmo, Cíntia Coutinho, por acaso ela tem o mesmo sobrenome que eu, que me ajudou muito a estudar, é uma querida. E, enfim, de modo que os colegas todos ficaram sabendo, e no dia da formatura, então, a diretora já estava um pouco chateada comigo, porque ela não entendia que aquilo tinha sido uma coisa realmente violenta, e tivemos algumas discordâncias, alguns embates, não tão amenos, né? Eu também sou bocuda, né? Então, não costumo levar muito, apesar de ser tímida, mas eu não levo muito desaforo para casa. Você refletiu sobre aquilo ali e mandou de volta. Mandei de volta depois, então. Demorou um pouco até cair a ficha, mas a gente teve algumas outras questões. E então, no dia da formatura, na hora de entregar o canudo, né? Ela entregou para todos os alunos, mas para mim, ela pediu para um professor entregar. E todo mundo percebeu, porque ninguém é besta. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, pai, eu não vou. Meu pai estava comigo. Eu não vou. Ele falou, você vai sim. E você vai enxugar esse choro agora, levantar sua cabeça e você vai. E eu fui, com olhos vermelhos,
chorando para dentro, né? Engolindo o choro. Engolindo o choro, tremendo para o lado de dentro, para o lado de fora. E aí a galera toda levantou, o auditório todo levantou, aplaudiu em pé, assoviou, o que deixou a diretora muito enfurecida e constrangida, né? E, enfim, foi um momento inesquecível, assim, sabe? Sabe, que legal. Foi positivo, né? Foi muito positivo. Então, foi aquele ano que tinha sido um ano desgraciato mesmo, assim, foi fechado com chave de ouro, assim, no sentido de que bacana, não estou sozinha nessa luta, e nem todo mundo é tonto de não perceber as opressões estruturais da vida, né? Essa formatura foi em 88, pelo que eu estou calculando aqui? Foi isso? Mais ou menos, mais ou menos em 88. Para mim, o ano de 88 também não foi muito bom, porque eu repeti a segunda série. Pois é. Não foi muito bom também, não. Então, 88 ali. E para o Brasil, não, foi melhor que foi 88. Foi próximo. Foi 87, 88. 87, 88, você estava fazendo esse curso aí. Certo. Aí, depois desse trauma todo aí, você meio que travou em ser professora. Tipo, você engoliu o magistério. Deixou ele incubado. Deixei ele para lá. Falei isso. Porque eu gostava Mas ainda assim você foi para a faculdade, não é? Aí tem aquela questão, você foi estudar... Fazer letras. Porque eu queria... Aí eu pensei em outras coisas. Eu falei, vou fazer psicologia, vou fazer jornalismo. Mas eu tinha uma tia-avó, muito pé no chão, que disse, você é pobre, você é preta e você é periférica. E essas são profissões que você precisa já ter um legado, né? Herdar alguma coisa de alguém. Não são profissões assim que se começa do chão. Até se começa, mas numa família que não é a sua, que é uma família mais abastada, né? Uhum. Senão você vai ter muita dificuldade. Eu precisava de dinheiro na hora, né? Não dava para esperar muito. E ela falou assim, olha, você quer saber? Porque eu também pensei em fazer direito. Eu queria dar, na verdade, Márcio, eu queria dar aula, mas eu não queria dar aula em escola, assim, eu queria dar aula em outra, queria dar aula de direito, sabe essas coisas? E eu falei, mas eu queria tanto fazer direito, ou psicologia, né, ou jornalismo. Ela falou, olha, por que você não faz letras? Porque se tudo der certo, você faz uma segunda graduação. E se tudo der errado, você tem letras. E a língua, né, quem domina a língua tem poder. E eu falei, putz, é verdade, né? Podia. E era uma área que eu gostava. Então eu falei, uma boa, vou fazer letras, então. E era um curso que eu podia manter, né? E eu falei, bacana. E aí fiz letras, me apaixonei por fazer letras, assim, não me arrependo de ter feito. Mas é engraçado que eu nunca fui uma boa aluna de língua portuguesa. E acho que é por isso também que eu quis fazer letras. Porque até por trocar sotaque, eu já tive sotaque carioca e era discriminada pelo sotaque. Fala direito, menina. E já tive, na grande parte das vezes, sotaque paulista. Ela fala direito, menino, fala igual caipira. Então, eu falei, não, vamos fazer letras, porque é uma área legal. Né? Uma aula que sempre... Quando você fala de imigrante, você já era migrante ali, né? Você está sempre... vivia, né, nesse dilema linguístico, né? Porque eu, como morei muito tempo em Morato, era muito comum em Morato, não sei agora, mas o Morato sempre foi um lugar pequeno, onde a gente comia os plurais, né? Então, era comum a gente falar, nós vai, as flor do jardim. Porta. E as portas, abre as portas, fecha as portas. E dependendo, eu que me mudei muitas vezes, né? Eu já morei em vários lugares, dependendo do lugar para onde você vai, o jeito como você fala, ele é um discriminador, né?
E muitas vezes eu me senti discriminada pelo jeito que eu falava. Tanto que hoje eu aprendi rapidinho a moldar o jeito de falar dependendo da plateia que eu tenho. Né? Então, quando eu estou no Rio, por exemplo, eu não falo com esse sotaque. Lógico que eu não imito um sotaque, mas é quase natural. Eu nasci aqui. Oi? No Rio eles falam, eu nasci aqui. Eu nasci, esqueci o isqueiro da esquina da escola, né? Isso daí eu não sabia. Eu sabia do Piracicaba, a porca morta atrás da porta. E eu morei em Pedra Bela também, né? Que é bem interior de São Paulo, onde o jeito de falar é bem próximo do jeito do mineirês, né? Do jeito mineiro de falar. Então, eu percebia também que muitas das pessoas que falavam passavam por riso, piada, e eu queria muito entender por que isso acontece, né? Se é apenas uma característica da pessoa, o jeito que ela fala, e que os jeitos de falar são legítimos, né? De modo que eu me encantei pelo curso de letras e minha tia-avó tinha toda a razão, que depois eu poderia fazer outra coisa. Só que eu me encantei... Calma. Aí você foi estudar na Gama Filho, foi isso? Fui estudar na Gama Filho. Explica pra galera aí que, assim, vida de pobre não é fácil, não, né? E aí, você morava numa cidade, fala quantas baldeações, trens você tinha que tomar para chegar à faculdade. Fala só isso aí já me deu vontade de parar de estudar. Eu morava numa cidade, né, que é distrito de Itaguaí, chamado Coroa Grande, e estudava em Paciência, que é subúrbio do Rio de Janeiro. São 3h30 de viagem. Então, para chegar às 7h30 da manhã no curso de letras, eu tinha que acordar 4h da manhã todos os dias, inclusive aos sábados. Nossa. E o curso era das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Isso eu pegava 2 ônibus e 2 trens para ir e 2 ônibus e 2 trens para voltar. E trem no subúrbio do Rio de Janeiro, até hoje é assim, não é igual o trem de São Paulo, que é um luxo. A linha 4 Rubi é um luxo. É surfista de trem no teto, naquela época tinha, hoje não tem mais. Tudo que tem na música W Brasil, você encontrava no trem lá do Jorge. Se você tirava o pé do chão, você não colocava de novo. Nossa. E aquela coisa no Rio de Janeiro ter vagão feminino, não era à toa, a questão de você ser encoxada, bulinada. Então, a gente pegava sempre o trem no mesmo horário, tinha um grupinho lá, e tinha sempre uns rapazes que meio que protegiam as meninas, porque era uma coisa... Eu já corri de tarado, eu já desci de trem pegando fogo, né, essas coisas. Já tomei uma garrafada na cabeça, tomei 4 pontos de pessoa que jogou uma garrafa daquelas Coca litro, de 1 litro, que era de vidro antigamente, jogou pela janela do trem, naquela época a janela abria, né, e não havia grade entre a linha férrea e o bairro. Então as pessoas muitas vezes jogavam pedra, jogavam coisas no trem, e uma vez eu fui atingida na cabeça, fui parar no hospital com a cabeça quebrada, enfim. Caramba! O trem naquela época não era o trem, era o trem que Deus me ajude. Caramba! E só que a gente está falando da década de 80, ainda, né? Final da década de 80, começo da década de 90, onde a gente tinha uma inflação que era monstruosa. Então, você ia no supermercado, de manhã era um preço, à tarde era outro, à noite era outro. Quando chegou no último ano para eu me formar, eu tive que fechar a matrícula e procurar um emprego, porque meu pai me proporcionou esse estudo integral durante o dia, que era bem diferente do ensino noturno, né? Mas no último ano já não dava mais, porque as condições do país já não permitiam. Então, ele me ajudou também a procurar esse emprego, e eu fui bancária. E aí eu fui estudar à noite, estudei, então,
Aí você mudou 6 de meses. faculdade, foi isso? Mudei de faculdade, fui estudar na Faculdade de Filosofia de Campo Grande. Campo Grande é um outro lugar da periferia de São Paulo, próximo a Santa Cruz, uma cidade bem, bem grande também, onde eu... Como? Você falou São Paulo? São Paulo ou Rio? Ah, não, do Rio, eu falei São Paulo. É próximo a Santa Cruz, que é subúrbio do Rio de Janeiro. Isso. Tá. E estudei lá 6 meses, né? Para fazer a adequação de currículo. E nisso E você estava trabalhando no banco? Já tinha começado a trabalhar no banco? Já estava. Por isso mesmo eu fui estudar à noite, porque eu trabalhava de dia no banco. Só que a loucura era o seguinte: eu morava em Coroa Grande e trabalhava na Seropédica, que fica 1 hora da minha casa, e estudava em Campo Grande, que fica 1 hora e meia da Seropédica. Então, eu fazia assim, um tour, acordava cedo, ia trabalhar, voltava de madrugada, chegava em casa quase 1 hora da manhã, num ônibus fretado, porque não tinha condução naquela época. O Henrique me esperava na Rio Eu ia Santos, porque... o Henrique agora, falando que o Henrique entrou na história. O Henrique me esperava todo dia de noite na Rio Santos, porque a cidade de Coroa Grande é ali beirando a Rio Santos, né? Caminho para Angra dos Reis. E ele me esperava, então, de madrugada. O ônibus passava por ali 00:30, 00:45 da manhã. Não era fácil, não. Hoje em dia, estudar é muito mais fácil, mas naquela época era uma luta. Verdade. E uma vez eu dormi de cansaço, assim, dentro do ônibus fretado, fui parar em Mangaratiba, que é uma cidade de uns 35, 40 minutos longe da minha cidade, e não tinha como voltar. Eu chorava: moço, eu não sei onde eu estou, eu preciso voltar, meu marido deve estar louco me esperando. E aí o motorista, com dó de mim, e me trouxe de volta. Eu cheguei em casa 2 horas da manhã, morrendo de medo, e nunca mais dormi no ônibus, né, de medo de passar. Você vê que desafio, né? Você vê qual a diferença social, né? Para o pobre chegar no nível superior, o que tem que passar, né? Caramba! Sim. Enquanto a burguesada aí vai trabalhar vai para a faculdade de carro zero aí, né? É uma coisa louca, né? Bom. Sim, nessa época eu já era casada, eu me casei em 91. Então eu terminei esse último ano da faculdade já casada. Certo. E aí você não chegou a trabalhar como professora, né, no Rio de Janeiro. Aí você mudou para Bragança, foi isso? Mudei para Bragança, mas ainda bancária. Eu pedi transferência, porque como a vida no Rio de Janeiro era muito difícil, por conta do transporte. Porque morar no Rio de Janeiro é muito gostoso, é uma delícia. Sábado você tem a praia, né? A gente se apega ao lugar onde a gente mora, né? Eu adorava, tinha grandes amigos, o Henrique morou a vida inteira lá. Enfim, a gente amava, mas era muito difícil, porque tudo é longe. Tudo é para a gente que não tinha carro, e mesmo que tivesse, a Rio Santos naquela época não era duplicada como é hoje, era uma rodovia super violenta, e eu perdi grandes amigos na Rio Santos. No dia do meu casamento teve um acidente horroroso, onde uma família inteira de 6 pessoas morreu. Então, eu tinha muito medo também, sempre tive medo de dirigir por conta de conviver tão próximo a Rio Santos. Então, eu nunca quis aprender a dirigir. Então, tudo era difícil. E aquela cidade pequenininha, de interior, não proporcionava emprego para a gente, né? Então, o negócio era trabalhar no Rio, no centro, como a gente faz aqui em São Paulo, né? A gente trabalha em São Paulo e mora na periferia. Só que, por conta do transporte público, ficou inviável. E aí a gente decidiu se mudar para São Paulo. Na época, minha mãe morava em Pedra Bela. Só que Pedra Bela é outra cidade muito pequena. Então, eu falei para o Henrique, vamos mudar para Bragança, que é uma cidade grande. E moramos 3 anos em Bragança. E eu fui transferida do banco. Fui transferida do banco para Bragança.
E o banco era o Bamerindos? Esse Bamerindos? Bamerindos, o antigo Bamerindos. Eu fiz grandes amigos lá também, trabalhei por 10 anos, passei por várias frentes dentro do banco, né? Entrei como escriturária, mas passei pelo setor de cadastro, pelo setor de conta corrente, poupança, cobrança, enfim. E Olha quem chegou aqui. aí... Vamos lá, vamos ler o que... Respira, bebe uma água aí, que a sua história é longa. O Agnaldo aqui, grande amigo também, já participou do programa aqui, gente boníssima. Meu Deus, minha coordenadora, minha grande amiga Cris, que honra poder acompanhar esse relato. Parabéns, Marcito, por proporcionar conhecer esses mestres que fazem a história. É isso aí. Aproveitando a sua deixa, Agnaldo, esse é o objetivo do quadro Mestres da Periferia, é aumentar a nossa rede aqui e conhecer melhor o colega, né? E valorizar ainda mais essas redes de amizade que a gente tem, não é isso? Mas vamos lá, Cris, aí você estava vindo para... Esse Bamerindos te mandou para Bragança, Pedra Bela, já aqui interior de São Paulo. Na verdade, fui eu que pedi a transferência por conta dessa dificuldade de morar no Rio de Janeiro. E o Henrique super topou e viemos. Mas trabalhei 3 anos no banco e engravidei. Não foi uma gravidez planejada, mas foi uma gravidez muito querida, no sentido de que não queria estar, mas já que estou, quero ser mãe. E aí, conversando com o Henrique, eu já estava bem cansada. Banco é uma coisa muito conflituosa para quem tem a ideologia, o pensamento político que a gente tem, né, Márcio? Porque você vive naquele impasse, né, de que é banco, né? Está saltando, então, você vive... estão roubando. Então, é sempre bem conflituoso. Então, eu tinha gastrite, né? Tinha um lado muito legal, mas tinha um lado que não era tão confortável assim para mim ser bancária. Não era uma coisa que eu queria fazer para o resto da minha vida, mas era o que pagava minhas contas. E aí eu engravidei, conversei com o Henrique e falei, olha, Henrique, eu tô grávida e eu queria muito curtir esse momento, né, de ser mãe. E ele, na hora, assim, falou, claro, lógico. Então, eu cumpri todos os prazos trabalhistas, né, curti minha licença, depois curti o período de amamentação, depois curti a estabilidade e pedi para sair. E por 8 anos fui ser mãe. Só para ilustrar. Pensamento em dar aula, zero. Até aqui. Nenhum. Imagina, isso é uma coisa que eu botei no meu porão, nunca mais. E na minha cabeça, nunca mais. E quando alguém dizia, mas você tem faculdade, que desperdício. Eu dizia, Deus o livre, não quero dar aula. Porque me vinha na memória aquela mulher invadindo a sala de aula e dizendo que não era para eu estar ali, que ali não era o meu lugar, que não é lugar de gente encardida, que eu tinha que estar limpando casa de família. Eu não queria nunca mais passar por aqui. E foi uma coisa que realmente me afetou muito. Por causa disso, eu fui fazer terapia, inclusive, né? Não só por causa disso, mas também por causa disso. A Úrsula ajudou a ilustrar aqui, ó. Ela corria. Eu tinha pavor. E muita gente falava, não, mas vai para ver se você gosta. E eu falava, de jeito nenhum, mas não há possibilidade. Só que eu me mudei de Bragança para Pedra Bela, porque o aluguel começou a ficar muito caro, e eu não, né? Já não dava mais para pagar o aluguel, né? Por conta até da exploração imobiliária. E a minha mãe falou, olha, o sítio é grande, né? Vem morar aqui no sítio. E fui morar no sítio. E aí eu ia de Pedra Bela a Bragança para trabalhar. Aí quando eu engravidei, eu estava em Pedra Bela. Fui cuidar da minha filha, cuidei da minha filha por 8 anos. Mas nesse interim de 8 anos, a minha mãe participava de um clube da terceira idade. E a secretária de educação da cidade fazia parte desse grupo. E um dia ela ficou sem professor, não de português, mas de quarta série, de uma sala multisseriada. E ela estava comentando, eu estou desesperada, alguém conhece uma professora, né, que eu estou
precisando muito de alguém que possa substituir. E minha mãe falou, é uma pena, minha filha é formada e não quer dar aula de jeito nenhum. Ela falou, sua filha é formada. Meu Deus, por favor, pede para ela. Ela falou, olha, acho que não vai rolar, ela não quer. Eu sei que a mulher ligou lá em casa umas 2 vezes e me convenceu. E eu fui. E era uma escola rural, assim, muito... Não era assim, ir para a escola dar aula. Era pegar um ônibus, descer na estrada, pegar uma estrada de terra, pegar carona no trator, chegar numa escola rural, e a escola inteira eram 2 salas de aula. A do Fundi 1 e a do Fundi 2. No caso, eu era o Fundi 1. E o Fundi 1 consistia em mim mesma. 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série, que era uma sala multisseriada, né? Menino, aí eu fui, tremi, eu tive borboletas no estômago, náusea, eu toda hora olhava para a porta, e se aquilo me dava calafrio, eu sei que bastou 3 meses para passar isso tudo, e eu me apaixonei por aquele lugar. E quando terminou o ano, eu fiquei morrendo de saudade dos alunos. E aí, essa senhora, a dona Delza, disse, você não quer renovar o contrato? Eu falei, talvez, né? Por mais um ano, quem sabe? Já que estou aqui. E aí eu peguei a aula no mesmo horário da Ana Luísa no pré. Minha mãe levava a Ana Luísa para o pré, buscava, mas eu dava aula justamente no mesmo horário que ela. E aí era outra escola, em outro sítio, em outro lugar que tinha que pegar carona. Os alunos iam a cavalo, era uma coisa assim linda de se ver, sabe? E eu peguei... Oi? Ganhava alface, ganhava galinha, exatamente isso, assim. E bem rural mesmo, assim. E aí eu me encantei. E aí uma prima, que é da educação também, falou assim, por que você não presta concurso? Já que você perdeu esse bloqueio, está curtindo, né? Por que você não... Eu falei, tanto tempo longe, né, da escola. Ela falou, mas o não você já tem. Passar, passou, não passar, não passou. E aí eu fiz concurso para a Prefeitura de Bragança Paulista, como PEB 1, professora de 1ª a 4ª série, e no mesmo período saiu o concurso do Estado, PEB 2. E esqueci. Aí, quando saiu o resultado, saiu mais ou menos na mesma época, e eu tinha passado nos 2. E aí o Henrique falou, e agora? Falei, agora lascou, né? Ou a gente vai para Bragança, ou a gente não vai para lugar nenhum. Ele falou, não, você não vai perder essa oportunidade, né? E não trabalhava só porque gostava, né, Márcio? A gente trabalha porque precisa. E aquele dinheiro começou, né? Eu fiquei 8 anos sem trabalhar, mas aquele dinheiro era um dinheiro que se tirasse depois faz falta, porque a gente vai se adaptando conforme ganha, mas... E outra, é o Henrique lindo, maravilhoso. Aquele dinheiro fazia falta, mas também me fazia feliz aquela profissão, né? Já tinha passado aquele bloqueio. E aí o Henrique sugeriu, olha, acho melhor a gente ir para um lugar maior, né? São Paulo, por exemplo, porque Bragança é uma cidade pequena, o aluguel é muito caro, é uma cidade considerada uma cidade de elite. A gente já havia sofrido com aluguel em Bragança, né? A gente já tinha se mudado de Bragança por causa disso. Morar em Pedra Bela e trabalhar em Bragança é longe, né? Eu ia ficar de novo viajando quilômetros, né? Então, de modo que foi o Henrique que deu a ideia de vir para São Paulo. E uma tia muito querida, que é a tiazinha, disse, olha, vem que eu te ajudo a procurar casa em Franco, vem para Franco, que Franco é legal. E a minha prima, a Ivânia, né, falou, vai para Franco. E a minha querida Úrsula também é de Franco, então tinha muita gente querida em Franco. Então eu me mudei para Franco e assumi, então, o estado lá
no vereador Luiz Alexandre, onde a gente se conheceu. Sim, 2005, né? Foi aonde eu conheci a EJA pela primeira vez, foi 2005. Então, eu não tinha experiência naquela época com EJA, e não tinha experiência com o Diário do Estado, porque na prefeitura e lá no Rio de Janeiro, onde eu fiz magistério e onde eu trabalhei, eram configurações completamente diferentes, né? Esse molde do Estado de São Paulo, que é até hoje do mesmo jeito, organizado do mesmo jeito, eu fui conhecer quando eu me mudei para o Luiz Alexandre. Então, era tudo novo, assim. Novo porque era EJA, novo porque era uma escola do Estado de São Paulo, tudo muito novo. Olha lá, Lúcia, a gente amou, né? Trouxe a prima para perto. Ai, a Úrsula é uma coisa, uma graça. Uma irmãzinha. Falou perto. E aí, em 2008, eu tive a experiência de ser coordenadora. Foi quando eu conheci o Aguinaldo, grande professor. A gente começou hoje falando dele, né? Ele entrou depois, ele não viu. Depois vê a gravação, Aguinaldo, falamos de você já hoje. Professor grande, inspiração, assim como você também foi, Márcio. O Felipe e tantos outros colegas, né? Que passaram pela minha vida e eu aprendi e me inspiraram muito. Aqui, ó, o Aguinaldo. Ela foi minha coordenadora também, recordo até hoje o apoio, orientação e incentivo, obrigado. Ah lá, tá vendo? Mas isso que é legal, né? É essa rede, né? Um vai ajudando o outro, né? Essa humildade de aprender, de ensinar. Eu acho que a gente está de parabéns nisso, viu? É verdade. É verdade, porque a gente não está pronto, né? A gente não. Então, eu também não tive constrangimento nenhum de dizer, olha, eu não sei isso, não sei, não sabia. E eu acho que também muito desse São Paulo, essa ponte Rio-São Paulo e muitas cidades do interior diferentes, eu sempre tive muita empatia com o ser imigrante, né? O ser diferente. Quando você é diferente num lugar, né? Quando você, ou porque você não sabe, ou porque o jeito que você fala é engraçado, ou porque você tem um cabelo assim, ou porque você tem um jeito assado, então isso te coloca em lugares assim que nem sempre são lugares bons de se estar, né? Há um desconforto. Então eu sempre gostei dessa questão de lidar com migrante. A minha irmã é migrante, então eu sempre a migração sempre fez muito parte da minha vida, da minha família, de modo que quando eu entrei em 2016 no CIEJA, que vi alunos de outro país chegando, isso não me causou espanto, nem assim, espanto, porque... Uma questão aqui, então. Desculpa te cortar, como já diria o Jô Soares, não queria te cortar, mas já te cortando. Você, então, não está mais no Estado, eu esqueci de perguntar isso antes. Você exonerou o Estado? Não exonerei não, porque eu tenho um dilema. Eu já tenho uma certa idade, né, Márcia? Tem hora que a gente fica um pouco mais velha e não aguenta mais acordar cedo e ter 2 empregos. Mas o ensino médio é uma coisa que eu amo de paixão. Eu adoro adolescente. Eu até nem gosto quem chama adolescente de aborrecente, porque eles me renovam, eles me rejuvenescem, eu adoro a música, o papo. No início, eles me assustavam, sabe? Mas eu aprendi a amar e a gostar de adolescente. De modo que no Estado eu dou aula para 3º ano de ensino médio. Eu só pego 3º ano de ensino médio. Mas qual escola? Lá eu estava no Ivone dos Anjos, só que lá virou escola escola integral, né? Sim. E aí eu fui transferida para o Iraci Sartori. Mas eu tô de licença. Eu tô de licença lá. É aquela perto da paradinha. Sei. Só que eu tô de licença não remunerada justamente porque eu preciso descansar. Sei. E eu também preciso pensar se eu quero continuar com 2 empregos ou não. Sim. Porque financeiramente a gente já sabe que não compensa. O imposto de renda mata. Né? O imposto de você trabalha e no final você trabalha o ano inteiro e ganha 3, né? Porque o resto vai tudo no imposto de renda. Mas é muito legal.
trabalhar com adolescente. Eu saí do estado com o coração partido, que eu gosto pra caramba. Eu tava pegando só nono ano. É isso aí, isso que eu estou passando, sabe? É aquele dilema de desapego. Então, eu já é a segunda licença não remunerada que eu tiro, justamente para fazer esse exercício do desapego, porque a qualidade de vida da gente melhora, né? E eu já realmente não aguento mais trabalhar das 5 da manhã às 10 horas da noite. Olha o Henrique mandando uma mensagem aqui, ó, de fé e otimismo pra gente. Ai, o Henrique, grande amor da minha vida. Que tira o leite de pedra. Às vezes... Metade da vida que eu levei, assim, de estudar, de acordar 4 horas. Olha, o Henrique, ele era solteiro, né? Eu e ele, a gente namorava. E ele acordava, muitas vezes ele acordou 4 horas da manhã para ficar comigo. E ele não morava tão perto de mim, mas ele acordava 4 horas da manhã porque ele tinha medo que eu ficasse no ponto de ônibus sozinha 4 horas Pegava o ônibus 4:30 da manhã, ainda tá escuro, né? Dependendo do horário. Então, muitas vezes ele comeu esse pão juntinho comigo, esse pão duro, de acordar 4 horas da manhã, de me esperar na estrada de madrugada. Então... Okay. Vamos falar então da sua chegada à Prefeitura de São Paulo aí. Então, você estava... Qual concurso que você falou que você entrou? 2011? Eu fiz o concurso em 2010 e ingressei em 2011. E aí, como é que foi? Você não foi logo de cara para o Cieja, você foi para outra, você rodou... Não, eu fui para o Padre Leonel Franca, que é ali no Jaraguá. E aí, como é que era? Então, eu fiz Teve que entrar despretendendo. Essa coisa linda assim que a vida prepara para gente? Desculpa, fala de novo que cortou. Você teve que entrar em 6º ano, essas coisas lindas que a vida nos prepara quando você chega de cara numa escola assim? Então, tive mais pouco. Tive bem pouco, porque realmente, Márcio, se tem uma coisa que eu aprendi, é que eu não tenho perfil para faixa de 10, 9 anos. Eu gostava do Fundi 1 até conhecer os adolescentes e a EJA. Então, eu descobri que, na verdade, eu não gostava, não. Eu gostava era da sala de aula, sabe? Tanto que nunca mais quis ser PEB 1. Não, hoje eu não curto 5ª, 6ª, 7ª série. No máximo, 9º ano, e mesmo assim, mais ou menos. Mas foi pouco, porque lá no Leonel tinha EJA. E como era lá no Jaraguá, EJA era um lugar que ninguém queria quase, porque é à noite, você sai tarde, né? Mas eu queria. Então, eu peguei toda a EJA e só completava de tarde, de modo que eu tinha o quê? Uma 7ª série ou 2 7ª séries. Então, sempre tive pouco contato com criança mais jovem, assim. Era mais de 2011, de 2005 para cá, eu nunca perdi o contato com os adultos. Nunca. E aí, vamos falar então agora quando você chega na Cieja. Como é que você fica sabendo que assim tem uma espécie de uma provinha para entrar, tem um processo seletivo para você ser professor também, né? Sim, é um processo seletivo interno. Lá no Padre Leonel Franca, eu trabalhei com o Sérgio, que é um amigo querido. Hoje ele é meu coordenador, mas ele era professor lá. E uma pessoa super antenada, né? E ele me contou, olha, vai abrir processo seletivo. A gente, na verdade, a gente tinha feito um curso junto, um ano e meio atrás, 2 anos atrás, onde eu não sei se ele já conhecia, provavelmente ele já conhecia, mas que eu fui apresentada ao equipamento Cieja. Eu até então nunca tinha ouvido falar que era uma das modalidades da EJA, né? Eu não sabia do CMTC, não sabia das outras modalidades, só conhecia a EJA regular, que era a EJA noturna. E eu falei, nossa, que bacana, uma escola só de EJA, eu amo EJA, né? Falei, essa é a escola que eu quero dar aula. Só que aí eu fui procurar tudo longe da minha casa, né? No Butantã, Campo Limpo, falei, ai, que pena, não dá para eu
me deslocar, né, de Franco da Rocha lá, né, não tem como. E esqueci esse assunto. E aí, quando foi abrir o CIEJA naquela região noroeste, ele me falou, parece que vai abrir um CIEJA. E aí começou esse bochicho, não só ele, mas vários professores. Olha, vai abrir um CIEJA. Quando abriu mesmo, né? Sim, eu fui uma das primeiras. Fui. Nós inauguramos aquele CIEJA, né? Aí eu participei do processo seletivo. Então, você precisa estar alocado numa escola, participa de um processo seletivo, e sendo aprovado, você é designado. Então, nós trabalhamos como cargo designado. Todo mundo do CIEJA é designado. Sim. Tem uma pergunta para você aqui, ó, que a Valéria está colocando. Como era morar em Franco da Rocha e trabalhar no Jardim Rincão? Então, de tudo que eu já passei nessa vida, foi um dos lugares mais longe, mais perto que eu já fui. Porque era longe, mas era perto das correrias da faculdade. Na minha casa eram 3 horas de distância, né? Então, dos lugares que eu trabalhei, não foi um dos mais longes. Nas escolas que eu trabalhava em Pedra Bela, eu tinha que andar 20 quilômetros a pé ou pegar carona no cavalo, no trator. Então, era difícil, porque trabalhar no Rincão... foi a primeira vez que eu tive contato com aquele tipo de moradia vertical, né? Não gosto muito dessa palavra, mas as favelas verticais, né? E eu falava, nossa, que conjunto habitacional lindo, porque na época eu tinha contato com outro tipo de construção, né, que era das periferias do Rio, que são morros, casas muito juntas, becos, vielas, né, e não aquele panorama, né. Depois eu me habituei. Depois também a configuração do Rio de Janeiro, em termos de moradia, também foi mudando ao longo do tempo. Mas eu pegava o trem, descia no Jaraguá, pegava um ônibus só, descia na frente da escola. E para voltar, voltava de carona, com o Sérgio, com outros professores. Oi? Você ficou um ano inteiro na escola ou você ingressou no meio do ano? Foi? Não, eu ingressei em fevereiro. Então teve no Padre Leonel. Não, e fiquei 5 anos. 5? Putz. 5. Todo dia eu trabalhava lá no Leonel Franco. Fiquei 5 anos no Leonel até ir para o CIEJA. Caramba. Trabalhei de 2011. 5 anos. Aí, em 2016, eu ingressei no CIEJA. Hoje eu estou no céu, né? Assim, no céu, não no céu, mas me sinto muito privilegiada, porque eu pego um trem, desço em Perus e dá para ir a pé. É isso que eu ia te perguntar. Eu não sei mais ou menos onde é que fica ali o CIEJA em Perus. É perto do Gavião, para aqueles lados ali ou não? Você acredita que até hoje eu não sei onde é o Gavião, mas você sabe onde é o Subway? Na Rua de Baixo. Na antiga Global, era uma escola particular que se chamava Global, ali perpendicular à Silvio de Campos. É a Rua da Feira lá em cima, naqueles? Na Rua de Baixo da Rua da Feira. A Rua da Feira é a Mogeiro, ali próximo a Mogeiro? Eu acho que também não tenho certeza. É na Rua de Baixo. Mas é muito próximo ali da rua principal. No CIEJA desde 2011, você falou? 16. 2011 foi quando eu entrei no Leonel Franco, então desde 2016, a Marcela, uma turma grande. E tivemos o privilégio, né, de ver uma escola nascer, porque é o CIEJA mais recente, então a gente passou por... fazer propaganda da escola. Perto do Gavião, sim. Então, ali também fica meio vaga ali. Eu não sei onde é o Gavião até hoje. Mas me fala uma coisa, existe uma rotatividade muito grande de professores lá ou não? Então, a galera que está lá ficou? No CIEJA?
Não, não há uma grande rotatividade no sentido de que as pessoas saem muito. Alguns professores saíram por motivos ou de assumir um outro cargo, ou por assumir um outro cargo, porque a gente precisa lá no CIE, todo mundo tem PEA, né? Então, às sextas-feiras, por exemplo, a gente faz um PEA coletivo. Então, você tem que ter uma certa disponibilidade de horário. Quando você faz a prova interna do CIE, você já tem que estar preparado para esse horário, né? Sim. Que é um horário que não, muitas vezes, para quem tem, dependendo do tipo de acúmulo, não é compatível. Eu consigo acumular porque eu só tenho 10 aulas no estado, né? Mas não é simples fazer esse tipo de acúmulo. Agora, há pessoas que depois que estão lá no CIE, já fazem provas para outros lugares e optam por ir embora. Mas, geralmente, quem entra, fica. A grande maioria gosta da dinâmica, do tipo do trabalho, a configuração do tempo de aula, né? Que não se toca aquela sineta de 40 em 40 minutos, são aulas de 2 horas e 15, a gente trabalha por área de conhecimento, os portões são abertos, então é uma escola que tem uma outra configuração que não é aquela escola presídio Foucaultiana, né? Tá certo. Cris, a gente já está a 1h20 aqui, parece que o tempo parou, né? Foi rápido. Não é, menino? Parece que foi 10 minutos de papo, né? Verdade. E olha só, você contou aí umas passagens da sua vida, momentos de superação, momentos de traumas, né? Momentos de superação. Eu queria te agradecer muito por você compartilhar aí a sua história com a gente. Obrigado, né? Então a gente sempre se espelha na sua história aí, né? Para conseguir encarar aí certos desafios que nos são colocados ao longo da nossa vida. Né? Então, obrigado a você pela sua disponibilidade, seu tempo. A galera que estava nos comentários aí, todo mundo também bem ativo aí, sempre mandando uma mensagem aqui, conversando. Então, eu queria agradecer demais. Hoje é feriado, né? Tá todos os brasileiros na praia, máscara, né? Tá todo mundo por aí já, meu, né? Pegando corona. E a gente está aqui trocando uma ideia. Então, eu queria agradecer demais aí a todo mundo, em especial a Cris, hoje, que pôde compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Cris, manda um abraço para a galera aí. Eu te agradeço demais, Márcio. Você fez parte da minha história. Com você eu aprendi muito. Com você, com o Aguinaldo, Felipe, Guinevere, Valéria e todas as pessoas, a Dani, bom, e todo mundo que passou pela minha vida em algum momento. E essa é apenas uma parte, né, da minha história que eu tive um prazer enorme de compartilhar com você. Parabéns pelo canal, parabéns por prestigiar, né, os colegas, os grandes mestres, que a nossa profissão precisa mesmo que se conte essa história, né, de que não é fácil ser professor, e não é fácil chegar até aqui, mas é uma profissão repleta realmente de amor, né? A gente fica, se a gente fica é porque a gente acredita mesmo, né? A gente gosta, acredita naquilo que faz. Então, eu que te agradeço demais a oportunidade e estamos juntos. Eu sou figurinha do seu canal, estou inscrita, não perco. Depois, nós vamos marcar um aí para você fazer o do Esse Som é Minha Cara, que eu sei que você gosta de música também, e aí a gente vai falar sobre. Tá, então não fica. Não sei cantar, mas gosto muito de música. Também. Então a gente fica nessa daí, tá? Então já fica de sobreaviso aí. E o Marcão, que essa semana aí você me passou o contato dele, eu vou entrar em contato com ele aí para a gente ver se mais tardar semana que vem a gente faz uma live com ele também. Tá bom? Então. Legal, grande história, grande professor também. Espero que sim. A River também colocou aqui, que é um exemplo também, né? Sim. Vamos lá, então. Então é isso, gente. Obrigado a todos pela companhia. 1h24 já. Então, a todos, um abração aí. Obrigado pelo tempo de vocês aqui, né? E aí, o canal do Marcito tá na área, tá bom? Então, tem outros quadros aí. Agora tem esse Som a Minha Cara tá virando aí,
né? Porque a gente fala um pouco de música. Então, obrigado. O Wesley aí também tá na lista para ser entrevistado aqui, hein, meu? Não fuja! Então, muito obrigado e até mais. Ó, tiro o chapéu para vocês.